teatro da UFMA. Sou pesquisadora, sou atriz, diretora de teatro e performer. Atualmente eu lancei esse livro, Coreiras, Performance e Jogo do Tambor de Crioula, que é resultado da minha dissertação do mestrado realizada na Unirio, sob a orientação do Zeca Ligiero. E é sobre esse trabalhinho que eu vim falar. Meu primeiro contato com o tambor assim, foi criança, né? Eu morava no Apiadouro, a minha rua era uma rua que tinha os arraiais, né? A gente tinha muito isso forte de fechar as ruas para fazer arraiais, né? Então a minha rua tinha isso, então a minha janela ficava para a rua, né? E eu assim, cresci ali com essas festividades, porque eu passei minha infância praticamente toda lá, nessa casa do Apiadouro, acho que dos 9 até casar, infância e adolescência, né? E assim, foi muito forte isso, porque a gente ia pra calçada e sempre foi uma manifestação que me chamava muita atenção. Desde o boi também, eu acho que nascer não nasci em São Luís, nasci em Pedreiras, mas morar em São Luís a vida inteira e essa cultura maranhense, assim, ela é muito pregnante, né? Então acho que ela tem uma afetação muito grande na vida da gente desde que a gente nasce. Então, você vê desde pequenininho, você vê as crianças dançam boi, dançam tambor, então é uma coisa que vai passando mesmo. E sempre fez parte assim, da minha infância, né? Esse contato assim, com a dança. Agora, quando ela entra de uma forma mais significativa, foi aí eu já estudante da UFMA, de Educação Artística, e a gente fazia parte de um projeto chamado Exatu, que é Educação e Saúde para o Turismo. Então, ia estudantes de todas as áreas, do direito, da saúde, né? E eu ficava com a área de educação artística, com escolaridade e tudo. E aí eu lembro que a gente descobriu que a Ilha do Cajual, que era um dos lugares que a gente estava pesquisando, trabalhando aliás, a Ilha do Cajual tinha tido tambor, mas que estava um tempo sem fazer tambor, porque os tambozeiros, muitos tinham morrido e tinham perdido o parelho e não tinha. E a gente falou com o prefeito de Alcântara, o finado Zé Wilson, que era uma pessoa que apoiava muito o trabalho da gente, e levou uma parelha pra gente, a gente contactou. E assim, até onde eu lembro, a Ilha do Cajual são várias comunidades quilombolas que tu anda tipo 50 minutos de uma para outra, né? Então a gente conseguiu, ficava numa central, conseguimos avisar e fizemos uma grande festa numa noite. Aí dessa vez é que eu tive, né, já adulta, um olhar como que elas dançavam, né? Então eu fiquei assim uma noite inteira vendo aquele movimento, vendo que tinha uma regra ali, né, que se estabelecia. Eu comecei a olhar mesmo como um jogo. E aí eu tive a minha madrinha, né, que é aquela que te chama, que te dá uma saia e diz, vem. E a gente, não sei, ela vem, tu tá preparada, vem, tu já olhou demais a noite inteira. E aí quando você passa pro lado pro lado de dentro dessa roda, aí muda tudo, porque daí é outro olhar, é outra magia que se estabelece, bem aí vem meu apaixonamento e encantamento, sabe? De coreira agora também, né, que eu passei a dançar sempre ia pra tudo quanto era arraial com minha saia na bolsa, pra poder aproveitar as rodas. E é isso, então acho que esse grande apaixonamento é daí. E daí eu também trabalhava num outro projeto em Alcântara. Acho que minha graduação, todos esses 4 anos sempre foram entre comunidades quilombolas e a própria Alcântara. Em Alcântara eu coordenava um projeto na área de teatro de formantes mirins. E aí a gente fazia muitas atividades para descobrir esses potenciais turísticos que tem nessas regiões, né? E nisso a gente ia levantando a cultura do lugar, né? A gente ia fazendo esse levantamento, esse resgate cultural do lugar. E a gente terminava indo participar dessas festas, né? Sim. E aí eu acho que esse contato foi ficando muito forte. Isso foi na graduação, E aí no mestrado eu não pensei 2 vezes, porque eu tinha feito a minha monografia já sobre performance, mas performance e arte. O Arão fala que o meu trabalho foi o primeiro que eu fiz uma obra e fui analisar essa obra, né? Antes era só aquela monografia, só na teoria, né? E aí ele disse que eu fui a pessoa que eu comecei a fazer isso, mas porque eu tinha necessidade de botar em prática aquilo que eu estava estudando, porque é um período, imagina, acho que tem 20 anos isso.
A gente sabe que vertiginosamente essas pesquisas sobre performance cresceram, né? Mas há 20 anos atrás a gente não tinha livro, eu tinha aqui Renato Cohen, o Blues Bell, poucos autores assim, mais a eixos também nacionais. Acho que no Brasil tinha o Cohen, além dos performers que já eram super famosos, né? Mas assim, dentro da UFMA eu não tinha essas referências, não tinha referência acadêmica, né? Digamos assim, de monografias, não tinha nada disso. Mas aí eu fui em busca disso. E quando eu cheguei para buscar um mestrado, eu já busquei que tivesse um programa de performance porque eu queria dar continuidade. E aí encontrei o Zeca Ligiero, né? Que ele é mais também cultural, mais da arte da performance, né? Empunhada aí pelas luzes do Schechner, do Turner. E aí eu me encantei também por esse outro lado da performance, né? Por esse outro olhar. E aí foi um pulo para estar dentro do programa e qual é o meu objeto? Todo mundo indo para a cultura e eu, qual delas, né? Porque também eu gosto de todas, eu disse, não, o tambor gritou muito. E aí foi isso, aí eu fui orientada por ele e aí veio essa... E aí vim pra cá, trouxemos o Zeca, porque a Juliana também era da minha turma e ela estudando as caretas, né? Dos casumbais. E a gente trouxe o Zeca, levamos ele em terreiros e em várias, né, apresentações, tanto da minha pesquisa quanto a dela, para que ele pudesse também conhecer de perto e nos orientar. Eu lembro que eu levei para dentro do Maracanã, eu levei para o Pai Euclides, né, antes, ele sempre fazia as festas, sempre tinha tambor. E aí a gente botava, a gente trouxe ele num calendário bem proposital, né? Que já ali entrando junho, ou já estava junho, eu não lembro direito, mas assim, já tinha bastante movimentação, os terreiros tudo animado, com os bois, com tudo, então eu acho que foi um momento propício aí, bem... E ele se envolveu demais, então foi um período, uma pesquisa gostosa de fazer, né? Só que assim, na minha especificamente, eu faço 2 recortes, né? Que é Icatu, especialmente o tambor de pernada, porque as mulheres têm uma outra relação, né? Os homens ficam bastante em evidência com esse, né? E fui para Itamatatiua, né? Um lado para o outro. Foram, digamos, essas 2 comunidades me receberam e dormi nelas, tive um tambor só para mim, sabe? Aquela coisa assim, que, meu Deus, eu queria partilhar tanta beleza. Uma coisa é você ver uma manifestação feita por turismo, né? A gente perde tanta dessa originalidade da dança, dessa magia, porque a gente tem que colocar, digamos, em posições para o turista ver, e você assistir isso dentro da comunidade, na realidade deles, nas devoções, né? É um privilégio. Itamatatiua por conta de Alcântara, né? Então, como eu te falei, eu passei 4 anos da minha vida, todo final de semana da minha vida era em Alcântara, todos. Ou lá ou em comunidades quilombolas. Passava a semana toda estudando na UFMA, dava sábado, primeiro barco, às vezes 5 da manhã, 6 da manhã, a gente ia. E aí eu conheci o mestre Vanderlei, nas praias, né, lá da Baronesa, nas noites de tambor, nos festivais lá, dos festejos de São Benedito. E me apaixonei pelo mestre Vanderlei. Eu acho assim, ele um tocador de uma potência muito grande, né? Porque é um homem que toca assim com o corpo todo, né? Não é só aquela coisa da paixão, no corpo dele acompanha aquilo no gingado, assim. Parece que a pele dele pulsa, sabe, aquela batida. Então eu já achava, já ficava uau! Né? Eu pegava minha saia para dançar com o mestre Vanderlei e dizia, nossa, é outra... Se pegar um tamborzeiro, assim, ele não tem vou chamar de química, ele não tem uma química boa ali com o tambor, sabe? É meio broxante. Se pegar um que te jogue lá, assim, tua energia, você cresce junto, sabe? Então é outra relação. Então eu acho que, primeiro o apaixonamento por ele, mas depois, ele não morava em Alcântara, né? Mora em Itamatatiua. E aí foi que eu fui conversar com ele, tudo através da Rose Coreira, que é minha amiga, que também tinha contato. E aí ele me recebeu na casa dele, que é o tambor, na verdade, de Dona Maria Flores, da irmã dele, né, que faleceu, infelizmente, antes da publicação do meu livro, mas que ainda a peguei em vida, assim. Durante a minha pesquisa, ela deu muitos depoimentos, né,
E a gente conversou muito, fui na casa dela e o tambor é de promessa dela, né? Então, na verdade, o mestre Vanderlei toca para a irmã, porque o tambor era dela. E foi lá, assim, na casa deles, acho que a relação começa daí. E aí eu ia para a comunidade, ficava lá alguns dias, aí eles marcavam a data, enquanto isso eu fazendo entrevistas, conversando com a família dele inteira, que é todo mundo do tambor. Até os cunhados que entram, os gêmeos, todo mundo que vai chegando entra, é a brincadeira de Tamatatiba, né? Eu acho que eles têm o forte lá, a cerâmica, né? O barro deles lá e o tambor, é muito forte, é muito presente. E Catu eu estava querendo buscar algo diferente, assim, que tivesse, que também fosse forte na comunidade, né? Que na realidade é uma comunidade de Catu, porque é Mocagituba 2, o nome da comunidade, né? E aí tem outro nome, ficou um pouco mais afastado da cidade. E lá eu conheci o seu Tomás, né? Uma amiga me levou, eu acho que a mãe dela tinha um projeto que trabalhava lá, eles não são daqui, são do Rio. E ela já tinha casa e tudo. Ela disse, tu não quer conhecer o de lá? Porque o de lá também é bem bonito e ainda tem um diferencial, né? Que é tambor de pernada, que os homens também pungam, né? Dançam e tudo. Eu disse, eu quero. E aí também fui, a comunidade maravilhosa. E, assim, também outra grande experiência, assim, muito boa, porque primeiro eu fico muito olhando, né? Quando eu estava nas pesquisas eu olhava, mas claro que em um determinado momento eu boto minha saia e vou para o outro lado. Então acho que na minha pesquisa tem muito disso, esses 3 lugares, né? O lugar da pesquisadora, o lugar da brincante, né? Então assim, eu fico aí passeando, né? Não escrevo só de quem observa, eu observo, escrevo, eu observo como quem vive também, né? E eu acho que são lugares diferentes que eu acho que, né, que pra mim é importante ficar nessa ginga aí, nesse jogo aí dessa escrita. Eu acho que a condição de brincante já vem, claro, a gente sabe que a teoria e a prática são 2 condições aí indispensáveis, né, para o nosso trabalho em sala de aula. Mas fazer essa pesquisa trazendo em evidência também esse meu olhar de participante é importante para sentir, né? Assim, como que isso funciona no meu corpo. Porque, por exemplo, com os meus alunos, eu tenho alunos, a gente tem alunas, né, que não gostam muito de prática. Não, eu vou dar aula, eu não vou ser artista e tal. E eu realmente não concebo como é que você pode falar sobre alguma coisa se você não tem aquele aparato passado por ti mesma, sabe? O que é isso que eu vou trabalhar com os meus alunos que eu não me prontifiquei para vivenciar, né? Então, assim, o tambor, eu faço realmente uma espécie de jogos de treinamento corporal para o ator. Eu uso os passos da coreira, né? O meu recorte muito na dança é dela, da figura do feminino, dessa mulher que ela dança, mas ela, além dela dançar, ela ritualiza, ela sensualiza, ou seja, tem várias coisas, né, nessa participação dela nessa dança. Então não é só um cumprimento de uma agenda, de um calendário. Então tem várias coisas que vêm do ritual da vida dela cotidiana, do ritual da vida dela do religioso, porque é uma manifestação que é muito usada para pagamento de promessa, né, com o São Benedito. E pronto, e nessa relação, nesse jogo, porque elas conversam comigo também, elas se arrumam toda e elas vão pro coreiro. Elas vão viver, né, esse momento aí também sensual. Eu chamo de sensualidade porque eu acho sensual, eu acho envolvente, eu acho que elas convencem, né? Eu acho que a gente vê essa química da magia do tambor ali fluindo, né, na frente da gente. E aí eu comecei a trabalhar, vou chamar de partituras, né? Comecei a trabalhar partituras corporais, partituras de gingadas e de como elas se manifestam na dança, para tirar isso e usar como treinamento físico mesmo, treinamento dos atores, né? Então são muitos desses treinamentos, eles usam apenas
como um treinamento, mas muitos desses treinamentos são utilizados muitas vezes também né, já para o personagem ou para a proposta ritual que a gente quer se apresentar. Então, as contribuições são das maiores aí, né? Porque tem muita coisa que dá para você estar aproveitando. E eu sempre trago para esse experimento, digamos assim, sabe? Essa tabela, na verdade, ela foi inspiração de deixa eu me recordar bem que é a autora, que eu não lembro não. E meus problemas com nomes. Eu me inspiro com ela numa autora que trabalha com o movimento... deixa eu só ver se eu cito ela bem aqui, Fernanda. Eu não acho fácil, mas depois eu te passo o nome, porque é só o nome ter aqui em algum lugar. Mas é porque eu sou... Como eu não sou da dança e ela é mais da dança, eu comecei querendo classificar esses movimentos para tentar materializar aí essa partitura. Aí eu me arrisquei, isso aqui por conta e risco, né? Porque eu não sou diretamente da dança, se eu não tenho esse domínio desse trabalho de corpo, não. Eu sou realmente do teatro e tenho um olhar claro, cuidadoso e com muita responsabilidade, mas eu acho que é porque o universo também da dança, que quem trabalha diretamente com o corpo é um outro mundo, né? E aí eu tento aqui fazer uma distribuição, uma classificação, arrisco aqui, fazer para tentar compreender, porque em todas as rodas, inclusive nas feitas, assim, né, já com os fardamentos, né, para turista ver, que isso é uma coisa mesmo quando começa a querer colocar visibilidade na roda, né, enquanto apresentação cultural, turística, eu percebo que são movimentos repetidos, né, são movimentos que elas repetem, treinam, é a coisa do movimento que... Aí vem vários, né? Porque vem o cheque, né, que fala desse comportamento restaurado, que a gente treina e repete para apresentar. Me lembra o extra cotidiano também, do Eugênio Barba, porque também é um movimento que também tu treina, né? Porque é aquilo que a gente sabe. Então, o performer é a pessoa que está ali, né? Não é um personagem. Então, agora eu vou vou criar aqui o personagem, vou construir a coreira. Não é. Então, quando eu entro na roda, é Cássia dançando. Só que não é uma Cássia que está em casa, nem a Cássia que está em sala de aula, é uma Cássia ritual. Então, acho que a coreira, qualquer coreira, né? Seja da comunidade quilombola ou daqui de São Luís, quando ela está ali desempenhando essa função, ela está desempenhando esse papel ritual, né? Mas que fica nesse entre, né? Nem a vida cotidiana e nem uma vida, digamos, interpretativa, propriamente diz como um personagem, né? Então ela está nesse entre aí. Sim. Que eu acho que é o lugar da performance mesmo. Eu acho assim que é porque são duas realidades bem distintas assim para mim, porque eu acho assim que a comunidade ela também precisa ter um retorno financeiro, né? Ela também precisa ser paga, ela também precisa resistir financeiramente falando, né? Então, quando eles fazem um recorte para levar para o turista ver, sofre adaptações. O boi sofre, né? A gente não vê, mas hoje no Arraial Alto eu cresci sentada no chão com aqueles homens gigantes, sabe, fazendo todo o alto lá, que vai comer a língua do boi, que Catirina foge. Então tinha parada para você assistir, né, o momento teatral do boi. Não tem mais, então assim como o boi, porque não dá mais tempo, porque os arraiais, eu acho que cada grupo desse de brincante, eles têm assim 30 minutos. Né? E assim não dá muito para você ritualizar tudo, né? Então acho que eles fazem recorte sim, tem um momento que eles ainda... Como assim, eles subiram ao palco, que eu acho assim que é a coisa que mais mexe assim comigo, é essa coisa de tirada aqui, né? Da dança circular, porque é uma característica, né, forte, essa circularidade que a gente ao redor 360, que é esse ritual da dança 360. E aí quando tu bota assim pro
palco, né, eu acho que daí tu já perde muito sentido de muita coisa, né? Mas tudo bem, é pro gringo ter uma ideia, né? Pro turismo ter uma ideia. Porque eu acho que para você realmente aprender e ter domínio, ou pelo menos noções mais verdadeiras de uma dança, né? Eu acho que é você ir nas comunidades mesmo, meter o pé no terreiro, né? Como eu falo, porque eu acho que perde muita coisa. E aí veio com isso o fardamento, veio com isso alterações na própria confecção das parelhas, né? Porque da madeira X, do mangue tal, agora substitui por cano de PVC. Então, é muita alteração. Então, muda no som, tem muita modificação. Essa que é a verdade, né? Tem muito. Mas os resistentes, né? As comunidades ainda estão aí, tem muita... Eu não sou muito, por exemplo, não é um lugar muito meu de dançar em roda, né, que vai para o shopping, para o Arraial do Ipen, não é muito, porque essa coisa lá do palco, você fica aqui, né, não é muito não, eu sempre gosto de fazer viagens, eu gosto de estar mesmo junto com uma comunidade, né, e até mesmo aqui em São Luís mais afastada, assim, eu não fico muito... Já dancei muito em Praia Grande, já dancei muito há muitos anos atrás, mas hoje em dia os lugares que eu gosto mais assim de botar minha saia, onde eu me sinto mais em casa, acho que são com eles, dentro da comunidade mesmo. Então, como eu estava falando, o meu recorte é da figura da mulher, da figura desse feminino, mas por mais que a gente observe características, vamos chamar de técnicas, né, que todas tendem a fazer um determinado movimento para cumprir, digamos, aquele passo, cada uma faz aquilo de um jeito, porque aí vem realmente o desempenho de cada uma, né? A performance de cada uma, a ginga de cada uma, né? Então, cada mulher tem seu jeito, cada ser humano, e eu acho que elas também, quando dançam, cada uma evidencia, né? Então, não tem um padrão realmente. Então, eu acho que aí é o que faz o diferencial dessa feminilidade, dessa sensualidade, é a ginga que cada uma tem. Então, aquilo que eu estava comentando ainda há pouco. Então, dependendo, por exemplo, o próprio mestre Vanderlei fala comigo, tem coreira que me dá sono. Ele diz, né? Ele diz, não, tem coreira que me dá sono, o que é aquilo? Eu fico assim, quase entrando com o tambor em cima da mulher e a mulher não reage. Tipo assim, é como se ela não tivesse essa troca que, né, que ele quer, que ele precisa. Então ele disse que tem mulher que tem um fogo muito bom para tocar, né, um fogo de pele, que é a coisa que quando ela pega, digamos, aquela pungada, né, aquela batida ali, então que ela entra, que ela começa ali naquela relação ali com o tambor grande, e aí começa a acontecer essa magia, né, então, e aí cada uma vai... Né? Tem todos os tipos, assim, digamos assim, de performatividade aí que elas apresentam. Eu observo vários, das mais tímidas às mais ousadas. Tem mulher que fica numa performatividade tão sensual que ela tem umas que sentam no tambor. Eles levantam o tambor de uma forma bem fálica, com elas gritando enlouquecidas em cima. Então isso vai muito, né, da performance de cada uma. A diferença maior, acho que é a turbulência do homem, né, do macho, né, dessa coisa. Assim, primeiro, as mulheres não dançam tambor de pernada, porque o objetivo da pernada é derrubar. Nem eles já dançam, tipo assim, capitais, eles disseram pra mim que não gostam, porque aqui é tudo no asfalto, o paralelepípedo, eles se arrebentam todinho. Então eles só dançam em terreiro, em chão batido, porque se cair não machuca, né? E aí tem 3 níveis diferentes assim de pulgada, a última, né, que eles vão mesmo é para dar rasteira e queda, em geral cai os dois. Cai os dois e o poeirão some. E recomeça. Então nesse aspecto eu acho que, não sei se é correto, né, em termos de gênero, dizer essas brincadeiras desses meninos, menino mesmo, assim, bem no popular, assim, menino, né, que tem essa energia mais violenta, eu não sei, eu sei que as mulheres não fazem. E as mulheres também, no início, né, eu vi alguns autores que falam que as mulheres não dançavam, que eram só os homens, elas mais acompanhavam. Só que há muito tempo elas já dançam,
E lá em Catu, né, em Mocajituba 2, elas dançam também, mas tem um momento que eles entram na roda, elas param a dança, ficam mais dando, né, entrando na festividade para eles. Então a pungada deles é um momento mesmo, digamos assim, uma apresentação à parte, né, dentro da roda, depois de que as mulheres já estão dançando e tudo. Então, e elas não dançam com eles, assim, elas dançam só para os tambozeiros, mas com eles da pernada eu nunca vi não, elas meio que se protegem, né, porque é violento. Essas brincadeiras de menino, né? Brincadeira de menina, violenta, meio isso, assim. E é assim como eles se referem também, né, é a forma que eles se referem, de que eles brincam mais, que eles pungam mais violento, que isso é coisa muito dos homens, elas falam isso, né? A gente não, a gente prefere ficar mais arrumada, né? Cai no chão, né? Se suja, elas não, ficam mesmo naquela, também muitas vezes nessa coisa do feminino, da vaidade, muitas pulseiras, muito colares, brinco, né? Sabe, tudo, elas se arrumam muito, é muito bonito. Então, a noite que eles foram apresentar, pra mim, nossa, assim, era a coisa mais linda de ver, sabe? Desde a pequenininha, mais idosa, aquele cuidado de se arrumar no espelho, se maquiando. Então tem muito isso também da questão do feminino, né? Da beleza feminina, que a gente tem muito isso, desse cuidado para ser vista, para entrar no ritual, né? Elas têm muito isso, elas respeitam muito isso. E é muito legal que todos os corpos são dançáveis, né? Sim. Isso é... Sim, todos, inclusive eles que tocam, eles não param. O mestre Vanderlei é um exemplo que eu gosto de dar, porque ele pra mim eu sou apaixonada realmente assim por esse tambozeiro. E ele assim, tem uma hora assim, que ele vem, que ele tá na magia assim, da dança, quando você vê, ele saiu e o matraqueiro tá atrás dele, né? Pra tentar acompanhar, ele tá dando voltas junto com a coreira no meio, sabe? Então tem vários, e tem muito outros também que... E tem o bailado, né? Porque mesmo aqueles que estão ali dentro do crivador, que é o menor, que está ali sentado, eles também têm uma dinâmica muito boa. Eles, quando não conseguem dançar muito com o corpo, eles gritam com os olhos, assim. É muito bonito, porque você vai, né, nessa questão dessas regrinhas, você tem que passar por eles para chegar nesse teu momento, para depois ter teu solo, a tua performance solo, né? Para depois a outra vir pedir licença para passar, e a pungada é essa troca, né? Agora tu entra e eu saio, tu vai performar sozinha. Então tem todo esse lugar de cada uma. E elas não gostam quando chega turista desavisado e pega a saia para entrar, não. Eles param a roda. Eles param e ficam bravos, eles assim... Bora saber brincar, vambora saber brincar, porque a galera quer entrar na doida, assim, não sabe que tem regra, e aí elas não gostam, né? Porque elas querem também viver o momento delas, então às vezes acontece isso também, né? Vejo em qualquer dança ritual, e chamo essas danças rituais, essas danças espetaculares, né? Como o tambor, como tantas outras, aí nesse Brasil, dentro e afora pelo mundo. Elas têm essa potência dramática, né? Essa potência, e há uma certa representatividade, mas é aquele tem no limite que eu te disse, né? E que por isso para mim performance, né? Porque não fica uma representação tal qual nós concebemos tradicionalmente no teatro, né? De vou construir um personagem. Não, sou eu em cena, mas estou a cena ritual. Então eu acho que estaria mais... dentro dos conceitos, né, se a gente quiser buscar aí da antropologia teatral, de como Eugênio Barba também trata essa presencificação na cena, né? Então eu acho que tem sim, é muito forte, e o quanto é importante, porque você vai assistir uma roda de tambor, por exemplo, não quente como eles falam, né? Não esquentada. Em que nem o tambor foi quentado, ou que nem as coreiras estão quentes, que não há uma presencificação, uma presença cênica, porque é uma presença cênica, é uma arte cênica, né? Então se você não tiver essa vida ali para poder segurar, né, o olhar das pessoas, as pessoas vão olhar e vão passar, porque... E a gente sabe que tem peça que tu assiste que é tão chata, parece assim que dá vontade de dizer, meu filho, acorda desse palco, né? Eles ficam assim, parece que estão sem prazer, sem vida em cena.
é a mesma coisa. E elas se preparam para aquilo, é uma energia muito grande. Lá em Itamatati, ela já viu me olhando, ei, vamos, vamos! E assim, no grito, elas indo gritando assim da ladeira. Começa aí, eu digo, eu já estou no ponto aqui. Eu já estou aqui com a minha presença com vontade, tá muita energia, as crianças gritam, é uma euforia que eu acho que está muito dentro dessa presença cênica, mas também dentro da coisa do que é essa magia, né? Eu acho que tem uma coisa muito forte da magia dessa dança, né? Que eu estou me referindo a essa, eu acho que todas, talvez, mas essa especificamente tem uma coisa assim que mexe muito comigo, não é a minha relação. Quando eu estou na cultura, do meu conhecimento, da minha vontade, também da minha raiz, do meu nascer, e que quando a coreira vem se jogando em minha direção, aquilo levanta 2 graus. Eu fico tremendo, é uma coisa séria. São Benedito gosta desse modo de ser, e essa batida eu sinto que tá bom, que tá ótimo. Então eles têm essa diferença, se eu vier com essa energia, eles não gostam muito não.